Olá a todos, aqui é o Vitor do canal O Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos responder uma pergunta. Você tem algumas imagens astronômicas ou quer tirar algumas imagens, ainda não tem um telescópio e quer saber qual telescópio devo utilizar para fazer ciência? Eu quero um telescópio ou eu já tenho minhas imagens. Como fazer ciência, Vitor? O que eu devo fazer? Então, neste vídeo vai ser um pouco um resumo dessas coisas que são necessárias para você fazer ciência. E também te vai dizer o que é essa fazer ciência. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Está tendo vídeo dia sim, dia não. Então, pessoal, bora ver isso daqui. E aí, se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon, onde você pode comprar esse livro incrível. É muito legal esse livro, é um livro show de bola. Pessoal, antes de continuar no vídeo, eu tenho que colocar 3 tipos de ciência. 3 tipos. Mais ou menos esses 3 tipos. Podem ter variações diferentes com outros nomes, mas basicamente são esses 3 tipos. No vídeo de hoje eu vou falar mais de 2 desses 3, porque um eu não entendo muito bem sobre. O primeiro é fotometria. O que é isso, Vitor? Entre aspas, uma contagem de fótons, pessoal. Então vamos analisar a imagem mesmo. Então é como se fosse a análise dessa imagem dos fótons. O polarimetria eu vou falar no final do vídeo, mas eu não entendo muito, então a gente não vai falar tanto sobre a polarimetria. Eu já trabalhei com fotometria e com espectroscopia. Espectroscopia, pessoal, a gente não trabalha diretamente na imagem. A gente utiliza um espectrógrafo, se eu não me engano é assim o nome, espectrógrafo, e a gente também utiliza uma câmera. Então, para a espectroscopia, além da câmera, que é o sensor CCD, a gente utiliza um espectrógrafo. Eu acho que eu já mostrei aqui no canal fazendo um espectrógrafo caseiro. É show de bola esse vídeo. Então, na espectroscopia, a gente vai ter um espectro. Deixa eu tentar me lembrar. É como se fosse uma coisa assim. E tem como se fosse um gráfico interessante com as variações aqui, os comprimentos de onda. E cada por exemplo, você tira uma foto do espectro de uma estrela. E depois tira de uma outra estrela um pouco diferente. Você vai ter essas variações. Ou o espectro de uma galáxia. Você coloca seu telescópio e faz o espectro de uma galáxia. Você dá para descobrir muitas coisas. Eu creio que com a espectroscopia você descobre mais coisas do que a fotometria. É interessante isso, mas a fotometria também é bem legal. E dependendo da situação, pode ser o mais indicado. Primeiro, eu já esqueci um bocado de coisa, esqueci uma coisa de colocar aqui. Aqui no slide eu não coloquei sobre o espectrógrafo. Lembrem, para fazer espectroscopia, você vai precisar como se fosse uma rede de difração. Na verdade, é como se fosse um prisma e ele separa a luz que chega da câmera, separa a luz e depois, geralmente, se não me engano, aparece uma imagem assim, ó. E com como se fosse um corte aqui no meio, se eu não me engano é isso, e tem como se fosse esses traços, alguma coisa semelhante a isso, e isso você vai poder processar nos programas que a gente vai mostrar na estante. Então, primeiro, bora falar sobre os equipamentos. Por exemplo, eu não falei aqui da montagem, eu acho que cortou aqui o slide da montagem. Como assim montagem, pessoal? É importante que você tenha motorização. Você vai me perguntar, Vitor, será que eu consigo sem motorização? Existem vários tipos de motorização, de um eixo, 2 eixos, montagens altas e mutais, equatoriais,
pode ser que você consiga, até mesmo com a montagem alta-azimutal. Mas para a ciência a gente tem que ter mais precisão, essas coisas. E eu indico para você utilizar montagens somente equatoriais e outras montagens. Agora existem aquela de centro equilibrado, que é semelhante à equatorial. Então você tem que acompanhar, por exemplo, uma galáxia. Então tem que ficar acompanhando ali e tirando aquelas fotos. Isso é fundamental. E além da montagem, a gente viu aqui que uma montagem, lembrando, pessoal, que se você for comprar uma montagem, você tem que ver o payload. O payload é como se fosse a carga do sua montagem. Você precisa ter usar 2/3 no máximo desse payload. Então, se o telescópio, o payload é 30 quilos, você pode usar até 20 quilos de telescópio e equipamentos. Isso é sério, porque se você usar muito... Algumas pessoas dizem esses 2/3. Eu também digo esses 2/3. Mas pode ficar um pouco mais, mas pode ser que não acompanhe com qualidade. Lembrando também, outra coisa que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas eu lembrei agora. Guiagem. Para a ciência, eu creio que seja fundamental a guiagem. O que é a guiagem? Por exemplo, tem uma câmera secundária com uma lunetinha e ele tem aqui o campo, tem uma estrela. Ele centraliza nessa estrela e fica tentando apontar sempre para a mesma posição para ver essa estrelinha. Então é como se fosse um auxílio para a precisão do telescópio. Porque se você tiver uma montagem também muito interessante, você provavelmente vai precisar da guiagem. Lembrando, existem montagens que são de, às vezes, milhões de dólares. Aí você talvez que não precise tanto da guiagem, mas sempre ter guiagem é excelente. Então eu recomendo ter guiagem para tirar fotos de fotometria e espectroscopia. Aí tem equipamentos além da montagem. Os sensores. Eu indico, se você quer fazer imagens para a ciência, eu não indico tanto os sensores CMOS. Eu indico mais os sensores CCD, mas isso tem controvérsias, pode ser que seja a mesma coisa. Mas a estrutura do CCD e o CMOS são um pouco diferentes. Geralmente os CCD são bem mais caros. E quais são as marcas que eu recomendo de CCD? Eu não falei na outra a outra sobre montagens. Eu recomendo muito as da Paramount e da Planewave. Isso para observatórios profissionais. Os sensores que também recomendo é o SBIJ e o FLI, que é o Finger Lakes Instruments. São sensores caríssimos. E aquela montagem que eu falei da Paramount e da Planewave também estão muito caros. Mas lembra, pessoal, aqui é para ter imagens astronômicas para ciências de alto nível. E como eu não tinha falado, se você for fazer espectroscopia, vai precisar de um espectrógrafo. E se, por exemplo, Vitor, eu quero fazer... Já me perguntaram isso uma vez. Eu quero fazer fotos no infravermelho. Você não vai conseguir fazer aqui no infravermelho. Mas dá para fazer no infravermelho. Que eu coloquei aqui, o Infrared P. Era para colocar em inglês, né? Então, é o infravermelho próximo. Existem câmeras que são esses CCDs, sensores CCD, que tem uma eficiência quântica. O que é eficiência quântica, Vitor? Por exemplo, eu tenho 10 chances de jogar uma bola de basquete na cesta. Eu só acerto 3, então minha eficiência foi só 30%. Então é basicamente isso. A gente vai ter os comprimentos de onda, que é como se fosse a luz. E em cada comprimento de onda, o sensor, que é o nosso CCD, ele vai ter uma eficiência. Por exemplo, de 10%. Então, chegou 100 fótons lá, mas ele só identificou 10. Então, quanto maior a eficiência quântica, melhor. E se você, por exemplo, quer trabalhar no infravermelho próximo,
provavelmente você vai ter uma eficiência muito baixa, eficiência quântica muito baixa. Então você precisa de uma câmera especial para ter alta eficiência quântica no infravermelho próximo. Eu já utilizei algumas vezes um telescópio no infravermelho próximo e é bem interessante. Por exemplo, galáxias que têm um pouco de redshift, que é o deslocamento para o vermelho. Essas câmeras com alta eficiência quântica no infravermelho próximo podem te ajudar a capturar aquela galáxia, colisão de galáxias, o que for. E o OTA, que é o Optical Tube Ensemble, que é o tubo do telescópio em si. O tubo, como esses telescópios que eu indico para vocês, para a ciência, são muito grandes. Então a presença, por exemplo, de componentes de fibra de carbono é interessante até. E uma das marcas que eu mais recomendo para a ciência é a Planewave. Lembrem, pessoal, a Planewave, SBIG, FLI são equipamentos muito caros mesmo. E principalmente no Brasil, são mais caros ainda. E lembrando, pessoal, aqui eu pulei, eu troquei. Aqui eu já falei com vocês que é o acompanhamento, que você provavelmente vai precisar de algum tipo de montagem go-to. Go-to, esses telescópios mais modernos, tem isso daqui. E tem outra coisa, alinhamento. Não, você precisa alinhar. Essas montagens que eu falei, Planewave, a Paramount, você vai precisar escolher várias estrelas no campo. 40, 50, 100, 150 estrelas para alinhar esse telescópio. São telescópios muito precisos e muito caros também. Outra coisa importante, não adianta você ter tudo isso que eu falei, tudo isso e você não ter frame de calibração. Vitor, para fazer ciência precisa de frame de calibração. Eu não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes você vai precisar de frames de calibração. Eu tenho 3 frames basicamente: Dark, Flat, Bias. O Dark é a mesma exposição tem 4. O da imagem, que você vê a imagem, é o Light, que é como se fosse o fotograma de luz. Aí tem o Dark, que é o fotograma de, entre aspas, escuridão. E é a mesma exposição do Light. Aí você tira 30 fotos com a mesma exposição, mas tampa o telescópio. O Flat, você vai utilizar uma tela. É como se fosse uma tela que é iluminada igualmente, mas não é qualquer tela. Não pode ser uma tela branca, por exemplo. É uma tela com um tratamento um pouco diferente, mas eu nunca vi uma tela exatamente específica para isso. Às vezes os observatórios geralmente utilizam o flat do céu. Eles utilizam o próprio céu para fazer os flat frames. Os flat frames não é a mesma exposição do Dark, do Light. São exposições que tem que ter uma contagem de luz. Não me lembro muito isso. Eu utilizava geralmente o flat com uma máscara de folha de ofício, mas não é totalmente recomendável fazer isso. O ideal é fazer com essa tela específica ou no céu. E algumas pessoas dizem que só na tela específica que fica bem legal. E aí a gente tem também o bias. O bias é o menor tempo de exposição disponível. Como assim, Vitor? Se sua câmera tirou a foto, por exemplo, de uma nebulosa de 60 segundos, o bias você tira a foto com o menor possível de exposição. O menor possível mesmo. Tudo isso você coloca, cada um desses você tira 30 fotos. Show! Mas, Vitor, você falou de captura de light, dark, flat, bias. Mas como eu faço isso, Vitor? Eu não tenho um programa para controlar a minha câmera. Olha, você tem uma SBIG e quer controlar o programa que os maiores observatórios atualmente utilizam, também por causa da simplicidade, facilidade e várias opções disponíveis, é o Maximum DL.
Se eu não me engano, já estamos no Maximum DL 6 ou 7. É um programa super completo, mas também muito caro. Vocês vão perceber que até agora a gente só falou de equipamentos muito caros. Aí vocês me perguntam, dá para fazer imagens para ciência com equipamentos baratos? Dá sim, pessoal. Por exemplo, você troca o CCD por um CMOS, diminui um pouco a qualidade dele. O importante mesmo, pessoal, é ter imagens do formato .fits ou é tudo no minúsculo mesmo, fit. .fits ou .fit. Você pode fazer ciência com essas câmeras mais baratas, claro. Por exemplo, uma montagem com um telescópio de 150mm. Dá sim para fazer imagens fantásticas e às vezes dá para fazer sim ciência. Aí você me pergunta, Vitor... Não, já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso mesmo. Tem uma galáxia aqui, aí tem o eixo maior e o eixo menor. Com esses dois eixos eu consigo encontrar várias coisas. Então dá sim para fazer fotos de ciência com telescópios de baixo custo. Mas aqui a gente está focado mais em observatórios de alto nível. Por isso que eu estou falando desses equipamentos muito caros mesmo. Software para processamento e análise de imagens astronômicas. A primeira coisa que aqui é o mais utilizado. O DS9 é para você fazer o display. É como se fosse, deixa eu voltar aqui, o Maximum DL, mas só para aparecer as imagens. E o Maximum DL também tem isso também, para aparecer as imagens. Mas o DS9 ele se une ao IRAF, que é o Image Reduction and Analysis Facility. O IRAF é um conjunto de pacotes astronômicos para o Linux, tudo junto, e utilizando o DS9 ele fica completo. É muito utilizado o IRAF. Para a ciência é o mais utilizado de todos no Brasil. Possivelmente, fora do Brasil eu creio que também. É como se fosse um programa único para tudo, dá para fazer tudo de ciência nesse programa. Atualmente tem umas variações, se não me engano, a Miniconda, Astroconda, que também são bem interessantes. Tudo sobre o IRAF. E o cursos no canal, eu tenho vários cursos no canal sobre o IRAF. Então se você tá querendo aprender sobre o IRAF, tem uns 15, 20 vídeos no canal só sobre o IRAF. Cerca de umas 9 horas de vídeo só sobre o IRAF. E alternativas para obtenção de dados. Você chegou até aqui o final do vídeo e tá me falando, Vitor, é muito caro. Muito caro. Você até falou na estante que dava pra fazer com um telescópio mais barato, mas você ficou falando muitas coisas de telescópios muito caros. Como eu consigo esses telescópios muito caros por um precinho mais em conta? Então essa é a parte do vídeo para você. São alternativas para a obtenção de dados. O que eu mais gosto é a captura remota. Ele é mais barato e consegue atingir telescópios gigantes. Como assim a observação remota? Eu já tenho aqui no canal um vídeo só sobre o iTelescope. Por exemplo, você aluga um telescópio. O telescópio, se eu não me engano, pode dizer, o telescópio custa 2 milhões, bora diminuir, 500 mil reais. É muito complicado aqui no Brasil, ficaria ainda mais caro ainda você comprar um telescópio desse. Então você aluga o telescópio, um telescópio de 500 mil reais, você aluga por algumas horas e paga 200 reais, bora estimar assim, 200 reais. Então você utiliza essas algumas horas e faz suas capturas de ciência para a ciência. Se não me engano eu não falei, mas aquelas câmeras para a ciência, se eu não me engano, tem que não ter o anti-blooming. Para a ciência, se eu não me engano, não pode ter o anti-blooming. Então é interessante que essas câmeras das capturas remota geralmente são dedicadas para a ciência. E eu esqueci também
A gente não vai utilizar para ciência RGB. RGB. Vamos utilizar U, B, V, R, I. E também, de novo, são muito caros esses filtros. Por isso que essa astrofotografia remota sai muito em conta às vezes. Isso foi interessante eu lembrar que precisa dos filtros UBVRI, no caso da fotometria. E com essa remoto, o que eu mais conheço é o iTelescope, tem vários outros de observação remota. E é show de bola mesmo. E também tem outra opção. Vitor, não quero gastar nenhum centavo. Eu não tenho dinheiro, Vitor. Então essa opção é para você. É obter dado astronômico de observatórios públicos. Como assim, Vitor? Dados públicos. Geralmente quando um observatório grande, por exemplo, tira uma foto de algo, daqui uns 2 anos ele vira público. O dado fica público. Qualquer pessoa pode solicitar os dados. Então aqui você vai poder, nesses observatórios públicos que tenham a biblioteca aberta a todos, solicitar. Vitor, como eu faço isso? Se eu não me engano, o próprio do OPD, do LNA, aqui do Brasil, tem essa biblioteca pública. Então, se eu não me engano, é 2 ou 3 anos depois da observação e os dados ficam públicos. Eu já solicitei muita coisa aqui. Eu comecei a processar diversas imagens. Quando eu não utilizava a captura remota, eu solicitava muita coisa do OPD, do LNA. E é show de bola, pessoal. Os dados são de alto nível, tem até telescópio de 1,60 m. E é show de bola. O problema é que às vezes tem que fazer uma conta nessa biblioteca, solicitar. Pode solicitar no máximo, acho que é 5 coisas de uma vez. É interessante. E geralmente os arquivos são gigantes. E você vai precisar de programas como o IRAF ou o MaximumDL para abrir o FITS. Mas existe a versão gratuita para você que não quer gastar nada, que é como se fosse o FITS. Não lembro agora. Eu vou deixar depois na OpenFITS, não lembro. Depois eu coloco na descrição do vídeo se eu achar aqui o nome desse programa para abrir o arquivo FITS. E é isso, pessoal. Já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E se você ainda não conhece o meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, show de bola!